Em Cavaleiros do Zodíaco existe um diálogo curto, quase jogado fora no meio da ação, que levanta uma das discussões mais antigas da filosofia. A justiça é criada pelos vencedores ou existe algo acima deles? Oi, vou te ensinar o que é justiça. Justiça é bandido bom e bandido morto. Valeu. Máscara da Morte diz que a justiça muda com o tempo. Já o mestre ancião diz que a justiça nunca se transforma em justiça. E o incômodo começa porque os dois têm base filosófica real para apontar isso e os dois estão certos. E a gente vai provar nesse vídeo que ninguém está certo, ninguém está errado. Ou não. Será? Máscara da Morte, ele não está defendendo apenas Ares, ele está defendendo uma visão de mundo. O mestre ancião não está defendendo apenas Atena, ele está defendendo outra visão completamente diferente da história humana. Essas duas visões existem fora do anime há milhares de anos. Mais de mel! Não, que mel? Mais de 1000. Por favor, as definições de justiça mudam com o passar do tempo. Isso é uma coisa que a história já provou. O que Ares pretende fazer agora pode ser diabólico. Mas vencendo, ele será o justo. Ou seja, mestre, o errado pode se tornar o certo. Se o senhor perder, o injusto passa a ser o senhor. Está entendendo, mestre ancião? Quando Máscara da Morte afirma que as definições de justiça mudam com o passar do tempo, ele está ecoando uma ideia central do relativismo moral. Não existe certo, não existe errado absoluto, apenas valores definidos por contexto, por poder e a época. Essa ideia já aparece na Grécia Antiga, lá com os sofistas, especialmente Protágoras. Sim, não é o cara do triângulo que te fez tomar pau em matemática. Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, não existe verdade moral fora da experiência humana. Quem decide o que é justo é quem está no controle da narrativa, é quem vence. Ou seja, não existe verdade moral da experiência humana. Quem decide o que é justo é quem está no controle da narrativa, é quem vence. Historicamente, isso é até difícil de negar, porque você tem o Império Romano que crucificava, escravizava povos inteiros, destruía culturas. Enquanto durou, isso era chamado de ordem, civilização, a Pax Romana. Só séculos depois passou a ser tratado como brutalidade imperial. Alexandre o Grande foi celebrado como um herói por expandir a Grécia. Hoje, muitos historiadores o descrevem como um conquistador violento responsável por massacres. Quer mais um exemplo? Olha aí, Napoleão Bonaparte. Foi herói da Revolução Francesa enquanto venceu. Depois de derrotado, virou símbolo de tirania e ambição desmedida. O argumento do Máscara da Morte é simples, cruel, mas é real. Quem vence define um vocabulário moral. Esses imperadores, enquanto venciam, eram justos, só deixaram de ser quando perderam. Ou seja, se Ares vencer, ele vai ser o justo. Mas se ele perder, ele vai ser o vilão. Não porque a moral mudou, mas porque o poder mudou. Mas é aqui que entra o mestre ancião para desmontar toda essa lógica. Seu tolo, o que disse? A injustiça nunca se torna justiça. E é a própria história humana que prova que isso é verdade. Os impérios que possuíam exércitos poderosos foram derrotados e sumiram do fluxo da história. Esse é o destino das forças do mal. O mal nunca deixará de ser o que é. E o bem é uma coisa que não muda, por mais que o tempo passe. Ninguém pode alterar essa verdade nesta grande correnteza da vida. Quando o mestre ancião diz que a injustiça nunca se torna justiça, ele está rejeitando o chamado relativismo moral. Essa visão se conecta com uma tradição filosófica muito mais antiga e persistente que passa por Aristóteles, estoicos, cristianismo, kantismo e chega até os pensadores modernos. Para Aristóteles, a justiça não é o que convém ao mais forte, mas aquilo que promove o bem humano de forma duradoura. Já Immanuel Kant é ainda mais direto.
Uma ação em justiça continua injustiça, mesmo que todo mundo concorde com ela. Historicamente, o Mestre Ancião também tem uma munição pesada, o Terceiro Reich. Venceu eleições, controlou o Estado, reescreveu leis, mas não resistiu ao tempo. Após a queda, o bigodismo não virou apenas um regime derrotado, virou um símbolo máximo do mal na história moderna. O mesmo aconteceu com o apartheid sul-africano, ditaduras militares latino-americanas, todos perderam algo mais importante que o poder: a legitimidade da moral ao longo do tempo. O argumento do Mestre Ancião é que a história não é escrita apenas pelos vencedores do momento, mas ela é reavaliada continuamente. O poder vence batalhas, já o tempo, ele julga. O ponto genial do diálogo é que ambos estão certos dentro dos seus próprios recortes. Máscara da Morte fala do agora, quem manda, quem pune e quem define leis. Já o Mestre Ancião fala do longo prazo, quem cai, quem é lembrado, quem é condenado pela memória coletiva. Um é o agora, o outro usa o espaçamento do tempo. E o anime, de forma surpreendentemente madura, não escolhe um lado. Cavaleiros do Zodíaco não entrega uma conclusão porque a própria humanidade nunca entregou. A justiça pode ser moldada pelo poder, mas o poder não consegue congelar o julgamento do tempo. Ele será julgado o dia. Talvez o vencedor possa escrever a história como Máscara da Morte falou, mas também talvez o futuro a reescreva como o Mestre Ancião falou. Então a pergunta não é quem venceu, a pergunta é: o que permanece quando o poder acaba? Entendeu? Entendi sim. E eu concluo que bandido bom é bandido. E chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou, curtiu, dê hype, compartilhe. Mostra pra mais gente aí. Aperta algum botão, tá cheio de botão pra você apertar, não vai apertar nada. Aperta, aperta. Eu já tô apertando o meu aqui. Espero que não seja botões que interrompam a gravação. No mais, muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo. Não é? É isso aí. Porque bandido... Olha, segura seus lacinhos, ó. Pá, pá. Tá me enchendo muito o saco. Essa mão me pega.